Vamos lá, o Jornal da Câmara nessa primeira edição, recebe hoje o vereador Nelo Rodolfo, do PMDB. Ele está preocupado com a situação dos animais na capital e vai batalhar pela proteção de cães e gatos abandonados. Antes de elaborar projetos, o vereador Nelo Rodolfo, que está aqui conosco, quer fiscalizar as leis existentes e fazer com que elas sejam cumpridas. Ele acredita que o centro de zoonoses está sobrecarregado e que a capital precisa de um outro espaço mais amplo para abrigar animais abandonados. Vereador, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, telespectadores da TV Câmara. Uma alegria estar aqui. Esse Mas projeto... antes do projeto é que hoje em dia a gente tem que discutir, né, com essa volta à Câmara, é que é muito discutido que a função do vereador é fazer projeto de lei, né? Então eu acho que isso está um pouco fora da nossa realidade. A gente já tem muita lei, né? Você está falando aí do centro de zoonose, por exemplo, ele foge da função dele, né? Ele resgata o animal, mas não trata do animal, ele interna o animal numa gaiola, né? E hoje esse assunto do cachorro, do cachorrinho, do gato, é uma situação que, por exemplo, tivemos o vereador mais votado de São Paulo, o Triplo, meu colega Triplo, foi o mais votado, porque ele teve uma ideia de criar um hospital para cuidar dos animais. Então, né, você pega as marginais hoje de São Paulo, você tem aquelas lojas que elas movimentam milhões e milhões de reais. Quer dizer, hoje em dia o cachorrinho, o animal, ele tem uma atenção especial. E a gente caminha já para ter uma população maior animal de cachorrinho, de gato, do que o próprio da espécie humana. Então, na verdade, eu não tenho uma preocupação muito grande em fazer projeto de lei, né? A minha preocupação é cuidar do animal como um todo, né? Você pega, por exemplo, você vê como o animal é tratado numa feira, né? Como ele é tratado numa loja, né? Ele é jogado lá, fica dias e dias. Você vai comprar um cachorrinho hoje, às vezes ele está doente, porque ele ficou vários dias internado. Ele está carente, porque ele ficou jogado na loja. Então, nós temos uma série de questões para discutir e quem vai tratar disso, né? Porque foi o prefeito Fernando Haddad teve a preocupação até de indicar como votação expressiva. O hospital foi uma sensação, ele já virou pequeno, né? A ideia agora é se fazer um em cada região de São Paulo. Então, eu acho que antes de fazer uma lei, né, a gente tem que consertar, né? A gente tem que arrumar, adequar, por exemplo, o centro de zoonose. Ele não é o centro de zoonose que tem que internar o cachorrinho, jogar ele lá para pedir, pelo amor de Deus, para alguém ir lá atrás para tratar, para recuperar. Mas há uma inadequação no centro de zoonoses? Na verdade, o centro de zoonose, ele deveria estudar, né, o que é uma doença de um animal, ele deveria estudar como é que o animal deveria ser tratado, ele deveria estudar para onde ele ser encaminhado, não ser um centro de internação, né? Ele foge É que nem a questão do drogado em São Paulo, a mesma coisa. Hoje em dia você pega o drogado na rua, você cuida dele 2 dias, depois ele volta para a rua. Então, o que eu acho que a função hoje da Câmara Municipal, e nós estamos muito bem atendidos nessa área. Você tem o Tripoli, que é um especialista, por exemplo, o Tripoli cuida desse assunto de 20, 30, desde o primeiro mandato, né? Você tem o Jorge Rato, da minha bancada, também gosta muito desse assunto. Você tem mais uns 4, 5 vereadores que eles estão estudando esse assunto. Eu, por exemplo, tenho o Luiz, por exemplo, Proteção Animal, é um moço que está lá trabalhando comigo no meu gabinete. Ontem mesmo foi para a delegacia de polícia porque o dono do animal, estava lá um baita de um carro zero, né? Ele foi andar no Parque da Aclimação e deixou o cachorrinho lá trancado dentro do carro durante quase 2 horas. Então, como esse assunto hoje mexe com a gente, você chuta, por exemplo, você dá um chute num cachorrinho na rua, você vai ser linchado pela população. De tamanho é o apelo hoje que você tem da proteção do animal, né? Mas nesse sentido, vereador, qual seria a proposta do senhor para o centro de zoonose? Quais seriam as atribuições desse centro? O centro de zoonose, ele tem que cuidar, ele tem que estudar o que é o animal.
O centro de zoonose ele tem que estudar porque, como que o animal é tratado, como a doença do animal. Ele tem que ser um centro especializado em saber o que precisa a proteção do animal. Não é ser um centro que nem hoje uma internação do animal. Eu acho que isso não resolve. Então, eu acho que eu quero criar, por exemplo, você fala um projeto, por exemplo, eu acho que é muito importante você criar o agente da zoonose, né? Porque, por exemplo, o caso ontem do Luiz, você vê, ele ligou para a polícia pediu para ele ligar para o bombeiro. O bombeiro falou que não tinha quem atender. Aí voltou para a polícia. Aí quando ele foi lá e quebrou o vidro do carro para salvar a vida, que o animal deitou, estava ruim, aí aparece a polícia para prender o meu funcionário, esse moço que tem feito um trabalho brilhante. Então, ele foi preso? Ele foi levado, não foi preso porque não tinha como prender, porque ele agiu estritamente dentro da lei. Mas no caso, né, você falar de um projeto que eu acho importante, que eu vou conversar até com o Trípoli. Se você criar a figura do agente, nós, a cidade de São Paulo, ligaria ele, por exemplo, com um cidadão, ou até como funcionário da Câmara, ligaria para o agente, ele ia lá e ia agir rapidamente, ia fazer o que ele fez. Ia quebrar o vidro do carro, porque o dono do carro não está nem aí. O cachorrinho está lá, ó, o vidro aberto do carro assim, e o cachorro morrendo lá, né? Agora, você pega, Wagner, por exemplo, eu pego pego o Facebook, por exemplo. Quando você bota a foto de um animal, você bota alguma coisa, aquilo lá bomba. Quer dizer, então, é um assunto... Né, às vezes até mais do que mais do que você, como a Cracolândia, como... Muito mais. Né, como muito crianças, mais. Então, você tem que prestar atenção. Você pega quantas lojas hoje você tem que cuida de cachorrinho, cuida de animal. Quantas você tem? Milhares. Você pega esses pet center da Marginal. Você entra lá, você parece que você está dentro daqueles supermercados gigantes, né? Então, quer dizer, você tem que fazer, a cidade, ela tem que se adequar à realidade que ela está vivendo, né? Hoje, qual é a situação hoje nossa? É enchente, né? Você vê, o prefeito, por exemplo, o que nós estamos discutindo? O Gilmar Tato, o semáforo, você chove, você não funciona. Então, eu acho que o vereador hoje da cidade de São Paulo, ele tem que se adequar a esses assuntos, né? Enchente, semáforo, por exemplo. O cachorrinho. Semana passada que foi anunciado um investimento de 100 milhões para reparar o semáforo de São Paulo. Mas eu acho que vai precisar um pouco mais, né? Eu discuti isso aí com o Gilmar Tato e ele me disse que São Paulo, para a gente ficar com uma cidade como é São Paulo, como uma das metrópoles, uma das megalópolis do mundo, a gente precisaria de 200, 300 milhões para fazer para você não ter essa situação. Mas eu discuti também, por exemplo, não adianta você ter o semáforo, se você está no trânsito, você está naquela chuva, você está com o carro parado, você fica 2, 3 horas para chegar em casa numa chuva, e você não tem um agente da prefeitura para te ajudar você a chegar em casa. É isso que o vereador tem que fazer, né? Então, estamos discutindo cachorro. Mas, hoje, por exemplo, está prevista a chuva em São Paulo, você vê todo mundo some. É cada um por si, Deus para todos. Você chega em casa porque você tem que chegar. Você chega pela loja, você vai chegar e está acostumado com o trânsito. Mas só para encerrar esse assunto da zoonose, eu acho que a zoonose ela tem que se adequar ao trabalho que ela tem que fazer. O centro de zoonose não é um centro para você internar o animal. O centro de zoonose é um centro que você tem que fazer os estudos para saber qual é a necessidade do animal, né? Por exemplo, você tem as feiras em São Paulo, você não vê um agente, você não vê ninguém da prefeitura fiscalizando. Você tem essas lojas, esses pet shops na cidade inteira, você não vê uma fiscalização adequada. Não existe fiscalização sobre eles, né? Ela existe se você fizer uma denúncia, se você provocar uma situação. Agora, não existe uma fiscalização regular, adequada, para que esses centros funcionem com tranquilidade, com normalidade. O Parque Ecológico do Tietê tem ali um centro que cuida de animais. De alguma forma, esse centro, dentro do Parque Ecológico do Tietê, inclusive de animais silvestres, ele estaria contemplado por esse projeto, por essa rediscussão do papel? Eu acho que a primeira ideia do projeto, eu fico batendo nisso, tenho falado isso muito até em todos os lugares que eu vou, né? A primeira ideia é você não entupir a Câmara de projeto de lei. Não adianta nada você ficar com
título de cidadão, nome de rua, cria o dia não sei do que, aí você imagina lá olha, fica criada, não adianta. Eu acho que a Câmara de São Paulo ela tem que se adequar ao que a cidade está acontecendo. Nós precisamos modernizar a Câmara. Agora, em relação à minha primeira ideia, ao projeto, é criar o agente protetor do animal. O agente vai ser concursado, ele vai prestar concurso, ele vai ganhar um bom salário, ele vai ocupar a função que não existe hoje. Ele vai fazer uma situação que você está como o Luiz estava ontem, por exemplo, lá no Parque da Aclimação, quando ele viu lá o animal lá jogado dentro do carro, você vai ligar para o cara e o cara vai te atender. Vereador, um outro ponto que eu queria falar com o senhor, para a gente finalizar esse bate-papo, na semana passada, o vereador Nabil Bonduque passou por aqui e falou sobre alíquotas diferentes de ISS conforme as regiões da cidade para estimular um desenvolvimento descentralizado. Qual é a opinião do senhor sobre isso? É uma situação hipotética. Pinheiros e Lapa com 5%, Pirituba com 4%, Perus com 3,5%. O senhor acha que isso é possível? Eu não acho justo. Eu um dia desses aí, lá em Santana, um grande amigo, ele sugeriu o seguinte, para que metade do IPTU arrecadado ficasse com um bairro. Né? Então, Santana, por exemplo, arrecadou lá 100 milhões de IPTU. Os moradores lá arrecadaram 100, fica 50 em Santana. Então, do mesmo jeito que eu não acho justo isso, eu acho que ali, na minha opinião, né, eu respeito muito o vereador, aliás, ele vai ser o relator da Comissão de Política Urbana, nós vamos discutir muitos assuntos. Eu acho que o imposto, ele tem que ser igual para todos. Agora, a distribuição do imposto arrecadado, logicamente, Pinheiros não tem tanta necessidade de receber o que arrecadou como Perus. Então, o imposto, eu acho justo ser igual para todos. Né? Eu acho que todos nós temos... Aliás, nós temos você vê, vai governo, passa governo e a gente está lá na casa dos 30%, 40% de recolher impostos e a gente recolhe e não temos contrapartida nenhuma em todos os níveis, né? Então, eu acho que você tem que recolher. Agora, a distribuição, o prefeito tem que distribuir de uma maneira mais justa. Vereador, obrigado pela atenção. Voltaremos ao assunto. Estamos à disposição para conversar mais vezes. Obrigado pela atenção. Obrigado.